Olá! Hoje estaremos estudando o capítulo número 2 do livro do profeta Naum. Naum, o Elcosita, o homem da cidade de Elcós. E o texto começa com o profeta fazendo uma verdadeira descrição do cerco e da tomada da cidade de Nínive. E ele começa logo no versículo 1, dizendo o seguinte: o destruidor sobe contra ti, ó Nínive. Guarda a fortaleza, vigia o caminho, fortalece os lombos. Reúne todas as tuas forças, porque o Senhor restaurará a glória de Jacó como a glória de Israel, porque os saqueadores os saquearam e destruíram os seus sarmentos. Essa história se passa com a invasão da cidade de Nínive através das forças da coalizão de força dos medos e dos babilônicos, que está lá nos versículos 1 e 2. A luta começaria pelos arredores de Nínive, depois entraria pelas muralhas e, por fim, tomaria a cidade. Era uma estratégia bem planejada dos invasores. Mas só que esses invasores estavam a serviço do Senhor para fazer cumprir os seus propósitos. Por quê? Apesar do Senhor ter usado o profeta Jonas para trazer a palavra de salvação para os ninivitas, mesmo assim, lá depois de muitos anos, os ninivitas, eles não mantiveram aquela boa ação que o Senhor havia feito para com eles e se enveredaram por um caminho errado, um caminho de sangue, um caminho de opressão, um caminho de violência contra o povo de Israel. Mas como o nosso Deus é um Deus ativo e reativo, ele age na história, age conforme a sua essência, que é a justiça. Agora, no versículo 3, nós temos aqui a descrição até do tipo dos soldados. Olha o que diz o versículo 3. O Senhor é tardio, versículo 3. Os escudos dos heróis são vermelhos, os homens valentes vestem escarlata. Cintila o aço dos carros no dia do seu aparelhamento e vibram as suas lanças. O vermelho usado pelos soldados medos era exatamente para dar aquela ideia de fortaleza, e o vermelho do sangue é como eles dissessem: olhe, eu já estou aqui com gosto do sangue da cidade que será tomado. Então era assim, já vinham assim, como os medos eram também pessoas que eram povos que faziam muita coisa errada ali. Então os ninivitas estavam naquela situação que mereciam castigo. Mas vamos lá. No versículo 6, no versículo 4 e 5, nós podemos olhar como estava o alvoroço da cidade. Olha o que diz o versículo 4 e 5. Porque
Os carros passam furiosamente pelas ruas, se cruzam velozes pelas praças, parecem tochas, correm como relâmpago. Então é assim, a cidade estava empolvorosa, o alvoroço era grande, porque o exército babilônico e medos estavam já dentro da cidade. Olha o que diz o versículo 6. A profecia, existia uma profecia antiga que Nínive nunca seria destruída. Com seu grande palácio suntuoso, o palácio que tinha uma construção numa área de 500 por 240 metros quadrados, nesse espaço cabia em torno de 25 estádios de futebol. E esse grande palácio, está aqui escrito nos versículos 7, ele também foi destruído quando as comportas do rio foram abertas. Já no versículo 8, dentro desse alvoroço da cidade, nós podemos ver como estava o alvoroço da cidade. Olha aí o que diz o versículo 8, olha. Agora fogem, parai, parai. Clama-se, mas ninguém se volta. A população estava fugindo lá de Nínive. Já no versículo de 9 a 10, mostra o que estava acontecendo. A cidade estava sendo saqueada naquele momento. Agora, encerrando esse relato, nos versículos de 11 a 13, diz o seguinte: a espada devorará os teus leões. Isso é uma metáfora, como os reis achavam que eles eram chamados às vezes de leões. E os leões, quando eles caçam suas presas, ele leva para alimentar os seus filhotes e às vezes caçam até mais do que o que necessitam para alimentar também as leoas e manter o seu covil sempre com alimento. Mas o que está acontecendo aqui é que o Senhor não estava satisfeito com os ninivitas, e encerrando, olha o que diz o versículo 13. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos exércitos. Queimarei na fumaça os teus carros, a espada devorará os teus leãozinhos, arrancarei da terra a tua presa, e já não se ouvirá a voz dos teus embaixadores. O Senhor, ao longo do tempo, ao longo da história, ele intervém. Esse texto, ele nos traz boas lições. E tem umas lições aí que é muito importante. Para os opressores, Deus é um Deus de justiça. E você que oprime, tenha cuidado, porque Deus se levantará com a sua justiça. E também tem a lição para os oprimidos, porque Deus também é um Deus de justiça e se levantará em favor dos oprimidos. Que Deus esteja no controle da minha e da sua vida. Até o próximo vídeo. Deixe o seu like, seu comentário, para que possamos continuar a falar das maravilhas da palavra do Senhor para a sua e para a minha vida. Amém.